Olá, boa tarde para você. Muito boa tarde. Durante a semana nós mostramos aqui no Diário TV a chegada das vacinas nas cidades da região e o começo da imunização dos profissionais da saúde. O último município que faltava era Salesópolis, que recebeu 120 doses da Coronavac e começou hoje a imunizar quem trabalha no hospital e nos postos de saúde da cidade. Um a um eles foram chegando e trouxeram junto muito mais que só o amor pela profissão. Infelizmente eu passei por essa situação de Covid, fiquei afastado do SAMU durante o tempo. E é assim, o que mais a gente gostaria de dividir isso com o mundo inteiro, esse momento, espero poder chegar isso para todos, se Deus quiser vai chegar. Mas é um momento muito especial. A menor cidade do Alto Tietê foi a última a receber as doses e a começar a vacinar contra a Covid-19. Em Salesópolis, a primeira vacinada foi a médica Saná Salman. A doutora Saná é de Mogi das Cruzes e está voltando ao trabalho agora, depois de uma licença maternidade. Mesmo grávida em plena pandemia, a médica não abandonou os pacientes. Trabalhou atendendo de casa. Não abandonar a minha profissão foi essencial. Nós somos linhas de frente, a gente está para ajudar. Não podemos abandonar nunca. Salesópolis recebeu 120 doses da Coronavac. O município conta hoje com cerca de 200 profissionais envolvidos na área da saúde, entre médicos, enfermeiros e pessoas que, no geral, trabalham dentro do hospital e postos de saúde. Os grupos prioritários para nós são médicos e enfermeiros que estiveram ao longo dessa pandemia na linha de frente. Esses são os que vão iniciar dentro da nossa campanha de vacinação. Para conseguir colocar em prática essa primeira etapa, prefeito, o município contou aí receber também seringas, agulhas, como estava essa questão de estoque? Bom, nós aqui estávamos preparados para, assim que o governo liberasse, já trabalhando muito essa logística, a questão do estoque. Então estamos com o nosso estoque preparado, é só a liberação mesmo da vacina para que a gente possa imunizar toda a nossa população. Até agora, Salesópolis já registrou mais de 500 casos de Covid-19. Dos bairros com maior número de casos na cidade está o centro, com 164 pessoas contaminadas. O aumento de casos em qualquer situação é um aumento em função do não cumprimento dessas ordens. E a vacinação hoje ela vem e vai ser gradativa, mas a gente pede para a população ter a paciência, porque todos vão ser vacinados. A gente depende de uma logística de distribuição do Estado. 16 dos 56 anos de vida, Benedita tem passado na Santa Casa de Salesópolis. Ela é apenas uma das responsáveis por manter tudo limpo na unidade. Um trabalho que, em época de pandemia, ganhou ainda mais importância. Por isso, para ela, arregaçar a manga assim hoje foi como receber uma dose de esperança. Para mim foi uma emoção muito boa, gratificante. Agradeço muito a Deus e ao cientista, que muito rápido conseguiram, a vacina. Por isso que hoje sai feliz, emocionada daqui. Muito feliz, grato por tudo isso. E de acordo com a Prefeitura de Santa Isabel, 5 profissionais da saúde morreram vítimas de Covid-19 na cidade. E por lá, também as esperanças foram renovadas com a chegada das doses da Coronavac. O município recebeu 440 doses até o momento e a Mirielle de Castro acompanhou hoje de manhã a vacinação. Oi, Mirielle. Olá, a vacinação aqui em Santa Isabel começou por volta das 7 horas da manhã de hoje. O município vai conseguir imunizar 100% dos profissionais que trabalham na linha de frente nesse combate à Covid-19. Quem está sendo vacinada nesse momento é a Ivonete Gomes, ela é técnica de enfermagem. E quem está fazendo a vacina na Ivonete é o prefeito aqui do município, Carlos Augusto Chinchila Alfonso. Ele é médico e é também prefeito aqui de Santa Isabel. Uma curiosidade, o doutor Carlos, o prefeito, ele trabalhou na linha de frente no combate à Covid-19 até assumir esse mandato aqui na cidade. Fala um pouquinho sobre essa experiência para a gente como profissional da saúde. Olá, Mi, olá a todos. Na verdade, uma satisfação muito grande e uma responsabilidade como médico e como prefeito conseguir imunizar a minha população o mais rápido possível, da maneira mais eficiente.
Como médico, a gente teve muitas dores, né? A gente teve muitos colegas que morreram nesse percurso e por isso que é nossa obrigação da gente vacinar, da gente conseguir incentivar para que as pessoas tenham as corretas medidas de distanciamento, de uso de máscara, álcool gel. Enquanto não chega a vacina, aí é redobrado. A nossa responsabilidade nesse momento é de comunicar que quem for vacinar, a vacina é segura, é uma vacina indolor, uma vacina que você pode confiar na vacina. E a segunda coisa é as pessoas redobrarem os cuidados enquanto não chega a vacinas. Enquanto não chega para todos, né, doutor? E aqui vocês perderam 5 profissionais da saúde da equipe municipal. Exatamente, entre médicos e enfermeiros. Uma perda muito grande para a cidade. E qual a situação hoje aqui do município em relação à ocupação de leitos? Nós estamos aqui na UTI, dentro da UPA, uma ocupação de 20%. Nós temos ainda 4 leitos disponíveis e na enfermaria nós temos uma ocupação de 80%. Então nós temos uma questão de ocupação mais difícil em termos de enfermaria do que do UTI propriamente dita. E como os profissionais a serem vacinados nesse primeiro momento foram selecionados? Sim, e principalmente os profissionais de contato direto, de linha de frente direto, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. E, segundo, a gente chamou já o pessoal de apoio, né, que eles que entram. Então, o pessoal da faxina, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da manutenção, o pessoal da recepção, inclusive, que são pessoas que estão em contato direto com os pacientes que nos procuram. Doutor, teve uma mudança aí na estratégia para o recebimento do segundo lote. A gente sabe que essa vacina, ela exige aí uma primeira dose, né, que está sendo feita nesse momento, e depois uma dose de reforço, em média, daqui 21 dias, né? E como vai ser o recebimento desse segundo lote? Já está confirmado? Essa é uma grande expectativa também da população. Sim, a Diretoria Técnica de Vigilância Epidemiológica já informou para a gente que esse segundo lote está garantido. Então, as pessoas que tomaram esse primeiro lote podem ficar tranquilas que a Diretoria Técnica de Vigilância Epidemiológica garante o segundo lote. Agora, em termos de logística, houve uma sugestão da Condemate que eu achei muito bom, que a gente seria receber essas vacinas nos municípios pequenos lá em Mogi das Cruzes, né? Então, o nosso presidente do Condemate, o Rodrigo Aciuchi, assim, achou por bem, eu concordo totalmente, porque dá agilidade para a gente saber quando nós podemos ir lá pegar e a cadeia de conservação não se interrompe. A população não está sendo vacinada nesse momento e é sempre bom a gente reforçar esse recado, certo? Até para evitar também deslocamento desnecessário. Exatamente. Esse cronograma ele é tão importante a ser seguido, por quê? Porque ele contempla todas as faixas etárias, a comorbidade. Então, é só esperar ter paciência que a vacina vai chegar para todos. Por enquanto, então, só esse público selecionado. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a você, obrigado aos espectadores. Mirielle de Castro, para o Bom Dia Diário. De Castro falando aqui para o Diário TV. Agora a gente fala da vacinação em Poá, que recebeu 1.440 doses da Coronavac. A primeira a receber a vacina no município foi Fabiana Alexandre da Silva Vicente, de 40 anos. A moradora é do bairro da cidade Kremel e ela trabalha na rede municipal há 7 anos como auxiliar de enfermagem e atualmente está no setor de Covid-19 do Hospital Guido Guida. Falando de outra cidade agora, em Ferraz de Vasconcelos, até ontem à tarde, 151 funcionários da saúde foram vacinados. O município recebeu 1.840 doses, sendo que 7.000 profissionais da saúde precisam ser vacinados. A auxiliar de enfermagem Alaide da Cunha, que a gente vê aí, de 65 anos, foi a primeira a ser imunizada em Ferraz. A prefeitura informou que tem insumos necessários para a vacinação e pede para que os moradores aguardem a divulgação oficial e não procurem os postos de saúde neste momento para evitar aglomerações. Desde quarta-feira, de acordo com o balanço parcial do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, cerca de 30% dos trabalhadores na área da saúde, que atuam diretamente ali no atendimento de pacientes infectados ou com suspeitas, já receberam a primeira dose da vacina. Esse percentual leva em conta os 10 municípios aqui da região, além de Santa Branca e Guarulhos, que fazem parte do consórcio também. A expectativa é de que essa primeira etapa da imunização avance até a próxima quarta-feira. E olha só, um outro passo importante nesse momento da vacinação. Em Guararema, hoje de manhã, começou a vacinação nas casas de repouso do município. Dezenas de idosos estão recebendo as doses.
Nessa primeira etapa da campanha de imunização contra a Covid-19, mais de 40 idosos de 2 casas de repouso de Guararema e parte dos funcionários desses locais vão ser vacinados. Isso corresponde a 30% das 180 doses recebidas pelo município. Os trabalhos começaram hoje de manhã no lar São Vicente de Paulo. 18 moradores da entidade e os funcionários que trabalham diretamente com eles receberam a primeira dose da Coronavac. Tem uma central, de vacinação específica para o coronavírus, que é uma central bem ventilada, para evitar mesmo essa aglomeração e o fluxo nas unidades, para que essas pessoas não tenham que acessar as unidades já com os outros pacientes que estão procurando um atendimento médico. E o governo do estado informou que daqui a pouco, por volta de 12h45, vai divulgar novas informações, novas medidas para o combate ao novo coronavírus. E agora, então, a gente atualiza os números da Covid-19 na região. O Alto Tietê registrou 328 novos casos entre as tardes de quarta-feira e de ontem e foram confirmadas ainda 15 mortes, 9 em Mogi das Cruzes, 4 em Suzano e 2 em Poá. Vamos ver então mais detalhes aqui na tela para você. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, desde o começo da pandemia, no acumulado, a soma chega a 1.962 mortes no Alto Tietê. 48.923 moradores da região testaram positivo para o novo coronavírus. 271 pacientes se recuperaram em 24 horas e agora todos somam aqui na região 37.869 curados, o que representa 77,4% do total. Falando agora da média de novos casos, ela aumentou mais uma vez na comparação com 14 dias. Passou de 212 há 2 semanas para 384 por dia ontem. Já a média de mortes pela Covid-19 indica uma estabilidade de novo na comparação com 2 semanas atrás, era de 7 e ontem ficou em 8 por dia. E agora a gente vai mostrar mais uma reportagem da série sobre as vacinas. Você sabe quais são as etapas de produção até elas chegarem para a população? E como os pesquisadores conseguiram fazer a vacina da Covid-19 em tempo recorde? Aqui no Brasil, cientistas também correm contra o tempo para produzir o imunizante e já começará a aplicar. Injeção de ânimo, de esperança. Nunca antes vacinas foram feitas e chegaram até nós tão rápido. Mas como? Estamos no Supera Park, uma incubadora de novas empresas em Ribeirão Preto. Nesse laboratório de biotecnologia, uma vacina brasileira está sendo desenvolvida em parceria com uma empresa dos Estados Unidos. A nossa vacina ela é composta de um pedacinho da proteína principal do coronavírus, que é a spike, a proteína S. Então, nesse pedaço da proteína estão as principais características que fazem o corpo humano reconhecer aquele vírus, ativar o sistema imunológico e fazer ele combater e matar as células do vírus. No projeto, são 15 pesquisadores trabalhando todos os dias desde abril do ano passado. É uma das 15 vacinas que são desenvolvidas hoje no Brasil. Mas até a aprovação, várias etapas têm que ser respeitadas. A primeira é chamada de exploratória. Dentro dos laboratórios, os cientistas estudam a melhor forma da vacina ser feita com análises. Definidos os componentes da vacina, avançam para a etapa pré-clínica, onde acontecem os testes em animais. Primeiro, você tem que conhecer o vírus, tem que saber qual a parte do vírus que vai produzir anticorpo, e você testa isso em modelo animal. Às vezes você tem que testar vários animais para ver qual que adoece, qual que faz anticorpo, como fica. Em seguida, começa a etapa clínica e é aí que a gente entra. A testagem em humanos é dividida em 3 fases. A primeira, com poucos voluntários, testa a segurança. Na segunda, esse número aumenta e é avaliado se a vacina provoca uma resposta imune. Na terceira e última fase, antes do registro, é verificada a eficácia. E aí, com um número muito maior de voluntários. A vacina que está sendo desenvolvida aqui em Ribeirão Preto está terminando os testes pré-clínicos em animais. Faltam ainda as fases de testagem em humanos. Mas a boa notícia é que, por causa da pandemia, esse processo está um pouco mais rápido. Numa época normal, ela demoraria até 5 anos para ser liberada. Mas se os resultados continuarem sendo positivos, ela deve estar disponível no início do ano que vem.
A Coronavac, aplicada nesse momento no Brasil e produzida pelo Instituto Butantan, ficou pronta em menos de um ano. Agilidade que os cientistas garantem, não compromete a qualidade. A consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia explica que as tecnologias já conhecidas e pesquisas sobre outros tipos de coronavírus, como o SARS e o MERS, ajudaram na rapidez. O fato dele ser parecido já ajudou muito aos cientistas, né, a saber qual que era o pedaço do vírus que era bom, né, para produzir anticorpo, porque para o SARS e para o MERS já houve também, né, muito trabalho para o desenvolvimento de vacinas. Além disso, assim, em relação à segurança, nós sabemos que, por exemplo, as vacinas de vírus morto, que nem nós temos, né, agora a da Coronavac, existem de outros laboratórios, a Bharat também é vírus morto, é uma tecnologia já muito antiga, que a gente usa há muito tempo, então a gente sabe da segurança dessas vacinas. A burocracia para envio de documentos diminuiu. Agora as etapas estão acontecendo sem ter que ter um intervalo, sem ter que necessitar da conclusão de uma para iniciar a próxima. Então, você alimenta o sistema das agências regulatórias de forma constante, isso facilita a análise e não tem que dar um intervalo para analisar e propor a nova fase. Por isso que está sendo muito rápido. Seguindo passo a passo, cada resultado positivo só aumenta a expectativa para aprovação. É um projeto que todo mundo colocou como prioridade, nós estamos 24 horas em função disso, toda a equipe muito animada, também trabalhando de forma super acelerada, para ver se a gente consegue chegar o mais rápido possível. Tá? Mesmo a gente tendo começado, com a empresa brasileira ter começado um pouquinho depois das outras, das grandes empresas, nós vamos chegar lá. O processo para pedir o DPVAT agora é pela Caixa Econômica Federal. A gente fala sobre essa mudança no próximo bloco, que tem também. O caso de policiais paraguaios suspeitos de sequestrar um casal de Mogi das Cruzes. Os moradores da região voltavam para casa depois de passar férias no país vizinho. Diário TV de volta para falar de um caso que repercute em outro estado, no Paraná, e tem a ver com moradores aqui da região. Policiais paraguaios são suspeitos de sequestrar um casal de Mogi das Cruzes que viajava de férias pelo país vizinho. Era a primeira vez que o casal viajava junto para o exterior. Em 15 dias, Matheus Mangioca e Júlia de Lima Venâncio visitaram vários pontos turísticos do país vizinho. No caminho de volta para casa, foram parados em uma blitz da Polícia Nacional do Paraguai. Foi naquela segunda-feira, às 4 horas, que a gente foi parado e que começou todo o terror. De acordo com as vítimas, os patrulheiros disseram que a documentação do carro estava irregular e que o casal só poderia continuar mediante o pagamento de propina. A gente tinha cartão de crédito, eles queriam dinheiro, né? E aí, quando eles começaram a ficar impacientes, eles falaram para libertar a gente, seria 50 mil reais. Sem dinheiro, os dois brasileiros que moram em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, ficaram detidos em uma casa na cidade de Torim, a 150 quilômetros da fronteira com o Brasil. Durante o cárcere privado, eles teriam recebido muitas ameaças. Eles ameaçaram de envolver os dois em um ato punível, de narcotráfico para Matheus, a vítima, e Júlia por prostituição, e que ficariam presos no país por 25 anos aproximadamente. Desesperados, os dois ligaram para familiares no Brasil e pediram que fizessem uma transferência bancária. No dia seguinte, Júlia cruzou a fronteira sozinha para buscar o dinheiro em Foz do Iguaçu, enquanto o namorado era mantido refém pela polícia paraguaia. Quando chegou na agência para sacar o dinheiro, Júlia foi salva pelo próprio nervosismo. O funcionário do banco percebeu pelo comportamento dela que algo não estava normal. Eu percebi assim um choro engasgado, estava entalado um choro na garganta dela. Eu perguntei se estava tudo bem. Aí ela pegou e desandou a chorar. O funcionário resolveu chamar a polícia. Ela narrou que precisava sacar a quantia de 25 mil reais. Ela relatou que teria que sacar, teria que levantar aquele valor, porque o namorado dela havia sido sequestrado no Paraguai e caso não levasse aquela quantia, ele seria morto. O comando da polícia paraguaia foi acionado e conseguiu resgatar Matheus em segurança. Os 4 policiais suspeitos e mais o chefe do destacamento foram presos. Eles devem responder por sequestro, extorsão e formação de quadrilha. Não há tolerância para nenhum policial quando estão fazendo mal seu trabalho ou estão atuando como delinquentes. O casal já está em casa e com segurança.
Do interior de São Paulo, Júlia agradeceu a atitude do funcionário do banco que ajudou a salvar a vida dela e do namorado. Ele que me deu o primeiro apoio, ele que tentou me ajudar, mesmo eu não querendo, mesmo eu falando que eu não queria polícia. Então eu estou muito grata a ele. Olha, assim como hoje, o sábado e o domingo devem ter tempo abafado aqui no Alto Tietê, com temperaturas máximas ali na casa dos 30 graus. Para quem vai descer a serra em direção ao litoral, em Bertioga, por exemplo, não vai estar muito diferente não, máximas no fim de semana em torno dos 29 graus. Pancadas à tarde e à noite não estão descartadas hoje e nem no fim de semana, tanto no litoral como aqui na região. Mas se chover, vai ser em áreas isoladas e sem grandes volumes de ar. A gente vai abrir a nossa janela aqui agora para ver como está lá fora nesse momento. Imagens aí para você ao vivo do Centro Cívico em Mogi das Cruzes. Céu sem muitas nuvens, tempo firme nesse momento do Centro Cívico. A gente vai para outro ponto de Mogi agora, César de Souza. Também dá para ver que o sol tem bastante espaço para brilhar. Por enquanto não tem aí nuvens carregadas no céu e faz calor, 29 graus nesse momento. É bastante quente. Será que vem refresco por aí? Vamos dar uma olhada aí quais são as informações para essa tarde. A chance de pancadas de chuva é alta, é de 90%, mas o volume previsto é pequeno, 8 milímetros. As temperaturas máximas podem chegar aos 29 graus em Guararema, também em Suzano, aos 30 em Poá e Salesópolis e aos 31 em Santa Isabel. Amanhã o sol, como adiantamos, volta aqui para a região, mas com chance de pancadas à tarde e à noite. Aí na tela a gente vê que a possibilidade de cair até 5 milímetros, ou seja, pouca chuva, é de 90% e a máxima deve ser em Mogi de 29 graus amanhã. No domingo ela deve ficar maior, 30 graus de temperatura, e se cair água a quantidade também vai ser maior, cerca de 10 milímetros. Entre segunda e quarta-feira, olha ali, dias com cara do verão, assim como em praticamente toda essa semana, máximas entre 31 e 29 graus e em todos esses dias tem chance de chover, mas por enquanto sem previsão para grandes temporais. E mesmo com esse tempo quente, donos de hotéis e pousadas do litoral estão vivendo um momento difícil. Pois é, em plena alta temporada, o movimento no setor caiu em média 40% e mais demissões estão planejadas. Depois de um dezembro com um movimento abaixo do normal na rede hoteleira, o mês de janeiro veio para mostrar que o que não estava tão bom ainda podia piorar. No hotel que José gerencia, a queda no faturamento da semana passada foi de cerca de 75%. Nós começamos com, do total dos leitos que nós temos, com 15% só. Apenas 20 reservas esse mês de janeiro. Para tentar trabalhar de forma mais tranquila, o hotel reduziu de tamanho e dos 77 apartamentos, agora 40 estão disponíveis. E para atrair mais reservas, os preços também foram baixados. Promoções que vão de segunda a quinta-feira. E redução de quantos, por exemplo? Nós reduzimos 15% no valor da hospedagem. Mas vamos dizer que estivesse em 350 e ficou em 260, 270. Esse começo de ano está mais difícil para o setor como um todo. Em média, a queda no movimento já é de 40% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Isso porque a incerteza dos hóspedes continua muito grande por causa da pandemia. E sem o faturamento esperado, a possibilidade de demissão aumentou, já que a demanda continua baixa. Essa seria a época de garantir o faturamento extra para compensar os meses mais fracos. Por isso a preocupação. Mês de maio, mês de junho, mês de agosto, né? São meses difíceis aqui, onde os hotéis, por si só, já amarguram prejuízos. E é com o caixa dessa alta temporada, dezembro, janeiro e fevereiro, que nós costumamos segurar a baixa temporada. De uma forma geral, essa é a situação de hotéis e pousadas do litoral norte como um todo. A Niuara tem uma pousada em Maresias há 14 anos. Nós estamos sentindo aí uma queda na procura, estamos sentindo uma certa instabilidade tanto do setor econômico como também das pessoas por conta das fases e etc. E isso tem nos trazido bastante receio. Infelizmente já tivemos demissões do setor e estão programadas mais demissões. O Felipe também já teve que demitir algumas pessoas para conseguir manter a pousada dele funcionando. A gente trabalha sempre querendo
né, empregar e ter as pessoas próximas, né, as pessoas trabalhando com a gente, mas nenhuma empresa consegue sustentar uma estrutura pesada e sem movimento, né? Alguns funcionários, alguns profissionais são contratados de forma temporária, para a temporada. Como a temporada não se mostra tão forte, a gente acaba tendo que dar uns passinhos para trás e, infelizmente, a mão de obra é um fator muito determinante no nosso ramo de atividade. Se alguém já disse que depois da tempestade vem a bonança, aqui cai aqui no litoral. Está demorando para passar. E voltando aqui para a nossa região, um acidente complicou a vida dos motoristas que passaram hoje de manhã no trecho de Guararema da rodovia Presidente Dutra. Você vai ver aí imagens que foram feitas pelo Alessandro Batata no momento em que uma grande fila se formava aí de veículos na rodovia no sentido capital. O congestionamento chegou a 3 quilômetros, isso segundo a Polícia Rodoviária Federal. Esse cenário aí foi reflexo de um acidente grave no Vale do Paraíba, em que um caminhoneiro morreu. A vítima estava na pista no trecho de Jacareí quando o pneu estourou. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista do caminhão perdeu o controle, bateu no canteiro central e tombou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista tinha 44 anos. Ele estava sem cinto de segurança no momento do acidente. Sobre o trânsito no local, agora ele segue normalmente, segundo a concessionária. E agora a gente fala sobre o DPVAT, né, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos, que passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal. Para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1º de janeiro desse ano, as solicitações de indenização podem ser feitas nas agências do banco. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é o Flávio de Paula, ele é superintendente de rede da Caixa aqui na região, especialmente em Mogi das Cruzes. Qual o motivo para essa mudança? Muito boa tarde, bem-vindo ao Diário TV. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Dino. A gente visa ter o maior acesso para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se envolviam num acidente e não sabiam nem aonde procurar e acabavam que não acionando, né? Então, agora a Caixa vem aí dar transparência para o processo, para todos entenderem como funciona e a partir desde o dia 18 do 1 já pode procurar qualquer agência da Caixa referente aos acidentes que acontecerem a partir de 1º de janeiro, né? Então aí também dá transparência para esse processo. Superintendente, para que as pessoas entendam em que circunstâncias a pessoa tem direito a esse seguro? Envolvendo em acidentes com veículos automotores. Automaticamente a pessoa já tem esse direito. Como você bem colocou, no caso de morte, os beneficiários têm acesso. No caso de invalidez total ou parcial, até dependendo da invalidez. E também no caso, que muita gente não sabe, de auxílio médico, né? Então, para o caso de morte e invalidez, vai até 13.500 esse seguro. E no caso de auxílio médico, até 2.700. Como que a pessoa faz para pedir essa indenização? Como é o processo? Ela pode hoje se dirigir a qualquer agência da Caixa, que todos já estão habilitados para dar esse tipo de atendimento. Daqui a algumas semanas nós teremos o aplicativo DPVAT Caixa, na qual a pessoa não vai precisar nem ir na agência. Através do aplicativo, ela já consegue dar entrada no seu seguro, com prazo de até 30 dias para análise e mais 30 dias para a indenização. Vai variar de caso a caso ou existe aí uma média do prazo para a liberação do seguro? A princípio, esse prazo é de até 30 dias, né? Pode ser que aconteça antes, mas nós estamos trabalhando com esse prazo para fazer essa análise em até 30 dias, que é um tempo razoável aí para uma análise bem consistente de cada caso, né? Há pouco o senhor destacou aí que muita gente não sabe de determinados tipos de cobertura, né? Como o senhor citou aí, a questão do atendimento médico. Tem muito ainda DPVAT, o seguro na Caixa, assim, que não foi retirado, que não foi solicitado. Como é que é isso? As pessoas realmente têm noção desse direito? Elas acabam acessando de alguma maneira ou muita gente ainda deixa de fazer? Agora a gente vai ter a noção disso, porque antes não estava na Caixa, né? Então era uma outra seguradora conduzida pela SUSEP. Então nós não temos parâmetro ainda para ter uma noção.
Mas a partir do momento que a gente dá notoriedade, coloca num site que tem todas as informações, a pessoa não precisa de terceiros para entrar nesse processo, é só ela se dirigir a uma agência. Ali no site da Caixa, até já aproveito, caixa.gov.br/DPVAT, todas as informações, quem tem direito, os documentos que precisa. Então, assim, a gente ganha transparência no processo, inibindo fraudes também. Superintendente, a gente já noticiou aqui sobre a questão burocrática aí da cobrança do DPVAT nesse ano. Não vai haver a cobrança, isso não significa que o segurado vai ficar desatendido, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, só para deixar claro. Sim, sim. Para a indenização desse seguro, houve uma reserva já dos valores dos anos anteriores, na qual esse ano todo mundo está isento, mas não significa que está descoberto. O DPVAT existe, ele vai indenizar todos os casos que forem pleiteados. Obrigado pela sua participação aqui no Diário TV, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde para todos. Obrigada, boa tarde, superintendente. A gente vai para mais um intervalo agora e no próximo bloco vamos falar sobre o pagamento do IPTU de Mogi das Cruzes. E você vai ver também. O medo do desemprego aumenta entre os trabalhadores. E para quem está à procura de uma colocação no mercado, a rotina não tem sido fácil. Agora, 12h34, Diário TV volta já já. Diário TV de volta agora para falar sobre os vencimentos do IPTU em Mogi das Cruzes. Vale lembrar que para quem paga o imposto a prazo, o número de parcelas continua o mesmo de anos atrás, 10. Quem tem mais informações para a gente é a Carol Paes. Para quem vai pagar à vista, Carol, tem alguma mudança? Boa tarde, bem-vinda ao Diário TV. Boa tarde, Carol. Não tem mudança não, viu, Dino? Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Assim como nos anos anteriores, quem pagar a parcela única à vista tem 5% de desconto. O morador aqui de Mogi das Cruzes que ainda estiver em dia com o IPTU até o dia 1º de novembro do ano passado, tem mais 5% de desconto, ou seja, ele pode ter um total aí de 10% de desconto. Como vocês disseram, o parcelamento continua o mesmo, em 10 parcelas, só que essas parcelas, elas mudaram um pouco, elas vão começar em março e vão até dezembro, diferente do ano passado, que era de fevereiro a novembro. Para entender melhor essas pequenas mudanças, como vai funcionar o IPTU aqui em Mogi das Cruzes, que a gente sabe que é aquele gasto que todo morador já coloca aí no orçamento de começo de ano, eu vou conversar com o secretário de Finanças de Mogi das Cruzes, Ricardo. Ricardo, primeiro, boa tarde, obrigada pela presença. Explica pra gente como que vai funcionar, né? Quando que o contribuinte vai receber já esse carnê em casa? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Os carnês começarão a ser distribuídos e enviados pelo correio para todos os contribuintes a partir do mês que vem, fevereiro. E aí, qual que é a importância, assim? É legal deixar claro para o pessoal de casa que eles não precisam vir até aqui, que eles vão receber certinho. Como que fica a questão do vencimento? Porque varia de morador para morador, né? Exatamente.